Mais notícias que nos surgem hoje do treino do Porto, mais novidades sobre a transferência do Diogo Costa surgiram hoje também, e nem tudo são mais notícias porque há mais um recuperado. Mas vamos por partes. A notícia que ninguém esperava, essa péssima notícia, o Alberto Costa lesionou-se. Este Porto, que começou a época em força, com muita intensidade, tem tido muitas lesões, principalmente musculares, depois do Samu, do Gabri Veiga, ou até a lesão do PP, que é, tudo bem que é ocular, mas pode ter sido ali pela intensidade do treino também. Agora é a vez do Alberto Costa, só que aqui é uma baixa muito importante. O Alberto Costa tem sido dos melhores jogadores neste arranque da época. É o lateral direito que o Porto não tem há muitos anos. Alguém deixava nos comentários há uns vídeos atrás que ele fazia lembrar o Danilo. Realmente faz lembrar esses grandes laterais que o Porto já teve mais para trás. Ele ofensivamente tem sido muito importante. Aquele flanco direito do Porto é o ponto mais forte da equipa. Com Frolt, Alberto Costa e PP ou Willian Gomes, não variou muito com a mudança do jogador. Tem sido o melhor setor do Porto. O Alberto Costa tem tido uma intensidade muito alta. É o jogador com mais assistências, com mais participação em golos. Também marcou um golo, podemos considerar que o golo foi do Neumann, mas ele remata contra o Neumann Pérez naquela carambola que podemos considerar golo dele ou do Neumann. Mas o que é certo é que tem sido decisivo. Contra o Sporting ficou na memória de toda a gente aquele grande corte que ele faz, aquela recuperação incrível, que mostra a sua preparação física e a sua dedicação e qualidade também a evitar o golo no contra-ataque do Sporting. Tem sido um dos reforços que os adeptos mais têm gostado. Traz muita dinâmica à equipa e com a lesão do Martim Fernandes era a única opção para lateral direito. Então agora o Porto fica aqui sem ninguém na lateral direita para jogar com o Nacional. As notícias que nos chegam dizem que ele não tem qualquer hipótese de jogar no próximo jogo. Ou seja, vai ter que haver aqui uma adaptação na lateral direita, que nunca vai ser tão boa como ter o Alberto Costa, que era um dos jogadores em melhor forma. Ou então estrear o Pedro Lima, que chegou para a lateral direita da equipa B e parece que todos os astros se estão a alinhar para ele começar a jogar já na equipa A. Depois de, por causa da lesão do Martim Fernandes, ter sido integrado na equipa A, agora nestes treinos, na pausa para seleções, agora sem o Alberto Costa, o titular da lateral direita, ele pode mesmo estrear-se. O Alberto Costa tem aqui muito azar. Eu já tinha dito aqui que o Farioli valoriza muito os jogadores que treinam na semana do jogo com ele. O Alberto Costa teve o azar de não ser convocado para a seleção, que eu acho que ele já merecia. E mais tarde ou mais cedo vai acabar por ser chamado à seleção, eu acho. Mas tinha essa vantagem de ser titularíssimo e ter mais esta semana para melhorar ainda mais, para se integrar ainda mais na equipa do Porto, porque parecendo que não, ele é um reforço, chegou há pouco tempo e apesar de estar a jogar tanto, ainda pode melhorar mais e a equipa pode afinar mais os processos com ele. Portanto, tudo apontava para que Alberto Costa tivesse uma exibição ainda melhor com o Nacional e agora tem este azar incrível, não vai jogar, é mais uma lesão muscular. Era aquilo que eu tinha dito, o plantel precisa realmente desta profundidade porque as lesões musculares vão ser muitas, tendo em conta a intensidade dos treinos, que toda a gente fala, e a intensidade do jogo, que essa aí sim nós vemos todos os dias, sempre que há jogo, todos os dias do jogo vemos a intensidade com que a equipa joga, é muito esforço físico e é natural que venham estas lesões. Alguém ontem colocava nos comentários em causa, será que o Gabri Veiga estava mesmo lesionado ou era outra coisa, algum problema que estava aqui a ser mascarado? Temos aqui uma prova que não deve ser, porque agora é o Alberto Costa, portanto as lesões musculares estão-se a somar aqui e o Porto realmente garantiu essa profundidade do plantel, mas há certas áreas que têm lacunas. Se bem que a lateral direita até é que tem mais opções, porque se considerarmos o Pedro Lima, mais o Martim Fernandes, mais o Alberto Costa e as adaptações do Farioli, não seria de estranhar se ele adaptasse o Neumann Pérez a lateral direito. Eu acho que o Farioli, se não me engano, já falou disto numa conferência de imprensa. Ele pôs a possibilidade tanto do Neumann Pérez como do Vasco Sousa serem laterais direitos. Até o Zé Pedro já jogou lateral direito, portanto não surpreenderia. Uma vez que o lateral direito, o Alberto Costa, pelas suas características, ataca muito, mas o Farioli gosta de laterais que vão por dentro e aí pode adaptar um central ou um médio. Tendo em conta até essa linha de raciocínio, Eustáquio também poderia jogar ali adaptado ao lateral direito, ou até o próprio Pablo Rosário, mas isto seriam tudo adaptações que poderiam comprometer a qualidade do jogo e eu apontaria mais para jogar o Pedro Lima. De qualquer forma, estamos sem o Martim. De qualquer forma, o Porto está sem o Martim e sem o Alberto Costa para a lateral direita para o jogo com o Nacional, vai ter que fazer aqui alguma mudança. Ou uma outra opção muito boa que o Porto tem, que seria recuar há 2 épocas atrás, que seria o PP jogar a lateral direito e o Willian Gomes na frente. Eu acho que até seria esta a opção mais aceitável para os adeptos, que será que os adeptos iam gostar mais e assim poderia-se manter o miúdo, o Willian Gomes, que está em grande forma, ele continuaria a jogar e o PP seria esse lateral ofensivo. Eu não sei como é que o PP está para o lateral direito atualmente, mas ele nas épocas anteriores, sem contar com a época passada, ele jogou sempre bem a lateral direito, fez boas exibições e estando ele renovado e mais motivado, pode ser que até faça um bom jogo a lateral direito e quem sabe fica aqui mais um concorrente para o Alberto Costa, pode-se revelar, é mais uma opção. Portanto, o Farioli tem muitas opções, agora nenhuma delas é melhor porque o Alberto Costa é uma baixa muito pesada para este Porto.
As lesões musculares do Gabri Veiga e do Samu foram mais fáceis de colmatar porque o Porto tinha jogadores para essas posições a pedir até a titularidade, como foi o caso do De Jong no lugar do Samu, que até muita gente começou até a dizer que o De Jong justifica a titularidade, e o mesmo acontecendo com o Mora, que jogou no lugar do Veiga, e o Mora é o jogador, para mim, com mais talento no clube, é um dos jogadores preferidos dos adeptos, tem muita qualidade e também no jogo com o Sporting quase fez esquecer, ninguém se lembrou que faltava o Gabri Veiga. Gabri Veiga que deve voltar no jogo com o Nacional, é mais uma opção e era aquilo que eu dizia, o Mora está a brilhar nas seleções, tudo bem, no entanto, como o Farioli valoriza quem treina com ele, o Mora pode perder o lugar novamente para o Gabri Veiga, o que seria uma situação mais difícil de acontecer se ele não tivesse sido chamado aos sub-21, eu acho. Falando aqui da outra notícia que nos surge hoje, o diretor do Galatasaray vem revelar que o Porto pediu 45 milhões de euros pelo Diogo Costa, ou seja, bem abaixo da cláusula de rescisão. No entanto, o Galatasaray não passou da proposta dos 25, portanto teria que oferecer mais 20 milhões, mas ficamos aqui com uma pista. E já há quem diga que Diogo Costa pode sair em janeiro. Portanto, vai ser muito importante esta renovação do Diogo Costa. No caso de sair, está bem blindado. O Porto tem esse projeto para ele, quando ele chegar das seleções. Se ele aceitar renovar o contrato, de ser o jogador do Porto com mais jogos, de se tornar uma lenda, uma referência na baliza do Porto. Talvez o guarda-redes com mais jogos até, porque ele está a lutar por isso. Ele chegou agora aos 200 jogos e pode, com o decorrer das épocas, tornar-se o guarda-redes com mais jogos pelo Porto. Só que ele também tem muito mercado e mesmo a renovação pode ajudar ou ele a negociar melhor os salários com o futuro clube ou até o Porto pedir mais dinheiro por ele, ter mais força negocial. No entanto, sabemos que a vontade tanto do clube como do jogador é ser campeão e jogar esta época inteira pelo Porto. É um titularíssimo indiscutível, um verdadeiro capitão, um jogador que tem essa experiência no Porto e que é talvez dos melhores guarda-redes do mundo atualmente. Titularíssimo da seleção também, mas ficamos então com essa informação de que o Porto pediu 45 milhões por ele. O Porto tem esta postura de não negar vender qualquer dos seus jogadores, qualquer dos seus craques, desde que seja pelo valor justo, e tem conseguido fazer bons negócios, até por jogadores que não contavam para o Farioli, conseguiu sempre bons negócios. É muito por culpa dessa capacidade negocial que o Porto conseguiu fazer esta verdadeira revolução no plantel. Começou logo com as vendas do Galeno e do Nico Gonzalez, que eram os dois principais jogadores do plantel anterior, e que foi a partir daí que começou a construir este plantel desta época. Todos os reforços que têm chegado têm mostrado muita qualidade, têm se integrado muito bem, têm todos esse espírito combativo, essa ambição, essa intensidade. Foi realmente tudo muito bem planeado, muitos deles caros, mas mesmo os mais caros chegaram com valores mais baixos do que se esperava, ou seja, um Porto muito forte na negociação. Nesse aspecto eu acho que os adeptos estão descansados. E é um plantel realmente com muitas opções, cujo único ponto fraco ultimamente tem sido as lesões musculares, que eu acho que vai ser assim a época toda. O Porto ainda pode ter mais alguma baixa, ainda estão a decorrer os jogos das seleções. Apenas o Eustáquio voltou e com uma lesão, ainda que leve, o Eustáquio está disponível para jogar com o Nacional, pode ser titular, como eu dizia no vídeo anterior. Muita gente comentou que não queria, que não gostaria de ver o Eustáquio na posição 6. O Eustáquio não é a primeira opção nem a segunda, é a terceira opção para o número 6, depois do Pablo Rosário e do Varela. O que eu digo é que, tendo em conta as circunstâncias, não sei em que condições vão chegar os internacionais, principalmente o Varela, que preocupa mais porque vai chegar muitíssimo da hora de jogo. E como o Farioli valoriza muito os jogadores estar a 100% e não facilita nada, há aqui uma grande janela de oportunidade para o Pablo Rosário jogar a 6. No entanto, o Pablo Rosário jogou muito bem contra o Sporting a 8, ou a 10, se quisermos, ali no lugar do Gabri Veiga. E pode o Pablo Rosário voltar a jogar nessa posição e ficaria o 6 disponível para o Eustáquio. E o Eustáquio faz parte então dessa categoria de jogador que vai fazer a semana de treinos inteira com a equipa a preparar esse jogo, ao contrário do Pablo Rosário e do Varela. E o Farioli gosta muito de preparar ao detalhe os jogos, gosta de estudar o adversário, gosta de passar uma semana a preparar taticamente os seus jogadores, e o Eustáquio vai estar lá como primeira opção, sendo que os titulares estão nas seleções. No entanto, nesta lógica, podemos considerar que o Gabri Veiga vai ser titular, porque está a fazer os treinos também da semana que antecipa o jogo. Então jogaria o Gabri Veiga. O Froholt é inquestionável, é neste momento a peça mais forte do Porto. Ficaria apenas a posição 6 em aberto para o Pablo Rosário ou o Varela, dependendo de quem é que chega em melhor forma. E em quem é que o Farioli confia? Eu acho que o Farioli confia mais no Pablo Rosário e que a longo termo até pode começar a trocar o Varela pelo Pablo Rosário. No entanto, o Varela tem subido muito, foi até convocado pela seleção, então o Pablo Rosário pode até mais fazer concorrência ao Gabri Veiga. No entanto, se o Pablo Rosário também não chegar em forma ou se demorar muito a chegar, pode ser o Eustáquio essa opção, era isso que eu dizia no vídeo anterior. O Farioli continua a preparar os jogos com essa intensidade muito grande. Ele exigiu à direção
um jogo amigável para manter os ritmos competitivos dos jogadores, para preparar esse jogo com o Nacional. O escolhido foi Lourosa, o Porto vai fazer um amigável contra o Lusitânia de Lourosa, para manter então essa intensidade muito alta, e vai ter também a oportunidade de lançar alguns jogadores da equipa B de sub-19 que estão a fazer parte dos treinos, como eu dizia no vídeo anterior, com essa janela de oportunidade bem aberta para o Pedro Lima e para o Alarcón, que são os dois jogadores que colmatam posições em que não há tanta profundidade, que é o lateral esquerdo e o defesa direito. Então agora com a lesão do Alberto Costa, Pedro Lima está garantidíssimo nessa convocatória para o jogo nacional. O Porto vai então ainda com muitas decisões para ser tomadas pelo Farioli, não só essa posição 6. Eu hoje via uma entrevista a um ex-treinador do Pablo Rosário, que mais uma vez traçava esse perfil de jogador humilde, trabalhador, com muita ambição e muita intensidade. É quase um pré-requisito para jogar no Porto. Todos os reforços do Porto, sempre que alguém que treinou com eles é entrevistado, todos têm essas características. Foi realmente um mercado muito bem pensado, e o Pablo Rosário entra nessas características, e nós vimos a forma como ele entrou no jogo com o Sporting. Uma característica interessante dele, que todos falam nas entrevistas, é que ele é um jogador muito regular, precisa dessa regularidade, joga sempre 30, 40 jogos por época, e eu olho para este Porto e não o vejo a titular com facilidade no meio campo. Talvez o lugar onde ele consiga mais oportunidades seja no lugar do Gabri Veiga, ou então se o Farioli achar que ele é um 6 melhor que o Varela. Mas o Pablo Rosário vai ter aqui mais dificuldades para ter essa época regular. Depois a outra dúvida vai ser na lateral esquerda. Mais uma vez, eu acho que vai ser o Kivior, o lateral esquerdo, mas isso vamos ter que confirmar. Muita gente aqui não gostou que eu tivesse dito no outro vídeo que o Noan Pérez estava de pedra e cal com o Bednarek. Enfim, vamos ver. Eu acho que o Noan Pérez vai jogar contra o Nacional, isso é certo. Depois, para os jogos seguintes, a concorrência aumenta, porque eu acho que o Kivior vai ter que se adaptar. O Farioli não é treinador de lançar logo o jogador quando ele chega. É verdade que o Kivior tinha esta paragem de seleções para se adaptar, mas foi para a seleção, ou seja, vai demorar mais algum tempo a entrar. Acho que só entra na jornada seguinte mesmo a titular, e é aí que vamos entender. Talvez o lateral esquerdo contra o Nacional, eu apontaria mais para o Zaidu. O Zaidu entrou melhor contra o Sporting do que o Francisco Moura. O Francisco Moura ainda estava em baixo de forma. No entanto, Francisco Moura treinou, está a treinar agora nesta paragem de seleções, não sabemos como é que ele está. Ele pode subir muito rendimento e jogar ele. O treinador prefere o Francisco Moura, mas o Zaidu tem tido melhores exibições. Vamos ver, o Zaidu é aquele jogador experiente que era para ter saído, ficou, o treinador confiou nele, mostrou confiança quando já não tinha mais nenhuma opção para a lateral esquerda. O Zaidu chegou a pedir para sair, mas depois fez bons jogos, já tem uma assistência. Tem jogado bem, até para aquilo que conhecemos do jogador, ele está em boa forma. É um dos jogadores mais antigos do plantel, traz essa experiência também, esse ensinamento para os reforços, que são todos muito jovens, mas eu acho que mais tarde ou mais cedo perde o lugar para o Francisco Moura ou para o Kivior, não deixa de ser importante no balneário. É só aqui uma questão de mentalidade, como eu dizia. O Zaidu parece não gostar muito de ficar no banco, ele acha que merece mais. Vamos ver, é essa a questão. É como o Eustáquio aceitou ser suplente, aceitou bem. Ele na entrevista antes do jogo com a seleção e antes de se lesionar, ele disse que aceitava esse papel de um dos jogadores mais antigos e que tinha a transmitir essa confiança e essa liderança. É um jogador que aceita ser menos opção, se bem que ele, com toda esta dinâmica e intensidade, com todos os jogos que vêm aí, ele vai ter oportunidades, mas sabendo que não é o titular e o preferido, assim como o Zaidu também vai acontecer o mesmo. Na frente temos apenas a certeza que joga o Borja Sainz, se nada acontecer até lá, e depois temos Samu ou De Jong, Willian Gomes ou PP, sendo que o PP pode ser o lateral direito, o Willian Gomes já ficaria titular, porque não há outra opção. Não sei o Rodrigo Moura, mas claramente Farioli confia mais no Willian Gomes. E bem, porque do lado direito o Willian Gomes puxa para o pé esquerdo e realmente torna-se muito forte. Fica depois mais a dúvida se joga o Samu ou o De Jong. Como dizia alguém há 2 vídeos atrás, que eu tinha dito aqui, o De Jong poderá ser uma grande opção para a Liga Europa e o Samu mais para o campeonato. Eu acredito nisso, mas enfim, vai haver muita rotação entre os dois. Fica aí a dúvida. Só o Borja Sainz é que parece intocável ali na ala esquerda. Os jogadores intocáveis do Porto neste momento seriam o Borja Sainz, o Froholt, o Bednarek e o Diogo Costa. Todos os outros vão mudando. O Alberto Costa também seria outro intocável, mas agora está lesionado, essa péssima notícia de hoje. E já falta menos de uma semana para voltarmos a ver o Porto em competição. Há uma grande expectativa de que volte ainda mais intenso e com as dinâmicas de jogo mais oleadas. Esta folga que o Farioli deu é um pouco arriscada porque foi quase uma semana de folga. No entanto, acaba por ajudar a agarrar o grupo, porque dá esse descanso. A equipa está em alta, motiva mais a equipa, os jogadores ficam mais com o treinador e também mostra que os jogadores se adaptaram muito bem ao seu estilo de jogo, que a equipa já está como ele quer. No entanto, claro que estes treinos vão sempre ajudar a aumentar o nível, assim se espera. É aquela questão que eu dizia, uma paragem assim longa é má quando a equipa está por baixo, mas quando a equipa está por cima, essas paragens beneficiam psicologicamente. E agora eu quero saber de vocês, quem é que vocês acham que vai substituir o Alberto Costa no jogo com o Nacional?
Há muitas opções, nenhuma é ideal, claro que essa notícia é péssima. Se vocês confiariam mais numa lateral direita com o Pedro Lima, esse jogador a estrear-se, o jogador que vinha para a equipa B e de repente estreia-se na equipa principal logo no primeiro jogo oficial. Se acham que o Neon Pérez pode deslocar-se mais para a direita, sendo a estreia já do Kiviora central, ou até do próprio Pripit, também pode jogar. Numa possibilidade mais remota, se pode ser o Pablo Rosário ou o Eustáquio, ou até, recuperando o Porto de há umas épocas atrás, o PP na lateral direita, mantendo o Willian Gomes na frente. Muita gente tem comentado nomes de jogadores que o Porto ainda pode contratar, livres de contrato, que podem chegar a custo zero. Se quiserem deixar mais nomes, têm sido bons nomes que têm sugerido. Se vocês acham mesmo que o Porto vai optar por essa via, pode sempre optar, até por causa destas lesões que têm acontecido. Se acham que o Alarcón ou algum outro jogador da equipa B vai ficar no plantel principal depois destes treinos durante a pausa de seleções? Qual é a vossa expectativa? Que a equipa vai aumentar ainda mais o nível de jogo? Ou se vai manter ou até baixar? Já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam também de deixar o like. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.